1 Pedro 3,13 diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Essa palavra de Pedro, ela pode ser mal entendida às vezes, quando ele começa: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Só que o contexto de Pedro aí, ele vem falando mesmo de pessoas que agem com marginalidade, defraudando o seu próximo, roubando, furtando, matando. Então, quando ele fala bom e mal aí, ele está se referindo a essas atrocidades. Mas depois ele entra num contexto muito superior e ele disse: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, Bom, irmão, o que eu quero caminhar com vocês nesta manhã que o Senhor nos tem dado? Nós queremos saber, quem realmente está se preparando para ser geração Jesus Cristo. Porque geração Jesus Cristo não é mais uma igreja. E nós já falamos, aquele contexto de igreja que você um dia conheceu, que eu um dia conheci, aquilo já foi enterrado, aquilo não existe mais. Não existe mais, Deus não conta mais. Não existe mais igreja batista, isso não existe mais. Igreja Assembleia de Deus, isso não existe mais. O que existe hoje é a visão da restauração. Mas quando você fala isso, o que acontece quando nós falamos isso? Quando nós falamos essas coisas, isso soa como uma loucura. E é muito lógico, imagina, são palavras muito radicais. As coisas que Deus nos tem dado. Imagina Deus nos dar uma frase como: Bíblia, sim, e Constituição, não. Irmão, isso é uma loucura. Mas põe loucura nisso, Imagina, Jesus Cristo volta no século 21. Caramba, ninguém está nem aí para isso. Isso é uma loucura. O mundo não está nem aí. Jesus voltar? Ih, que papo é esse? Eu escuto isso aí desde que eu nasci. Ninguém está nem aí para isso. As pessoas querem saber de estudar, arranjar um emprego, conseguir um bom salário, comprar a sua casa, comprar o seu carro e acabou a história. É isso que o ser humano pensa. Aí nós temos vindo, nós, geração Jesus Cristo, temos vindo com uma visão de preparar-se para morrer por Jesus Cristo. Olha o choque que isso causa. Como é que é? Morrer por Jesus? Não, que é isso? Eu não aceitei Jesus para morrer, eu aceitei Jesus para ter vida. E tá, o mundo está nisso aí. O mundo que eu falo é o nosso ponto-alvo, que são as igrejas fracassadas. O mundo está com essa visão, as igrejas estão com a visão do mundo. Nós temos a missão de restaurar, acordar a visão do cristianismo dentro dessas pessoas. Eu te pergunto, como que você espera conseguir isso?
se realmente a sua língua não for como a Bíblia diz no clamor do salmista, né? Senhor, faz a minha língua como a pena de um destro escritor. Quer dizer, o que era um destro escritor? O contexto aqui não é português, não, todo mundo escreve português. Agora, o contexto lá era hebraico. Quando se fala pena de um destro escritor, irmão, quem tinha a habilidade para escrever o hebraico tinha postos muito bem remunerados e tinha posições de destaques, até isenção de impostos, e eram pessoas consideradíssimas. É isso? Consideradíssimas. Então, quando o salmista diz assim, faz a minha língua como a pena de um destro escritor, o cenário ali é o hebraico, que era um idioma que os próprios judeus muitas vezes não conseguiam escrever, porque a letra hebraica é uma letra desenhada e não podia ficar dúvida do que estava ali escrito, porque se lidava muito com escritura, reescrever pergaminhos que iam para outras nações. Reis de outros impérios pediam cópia dos pergaminhos de Israel. Então, os escribas, somente pessoas autorizadas podiam fazer essas cópias para serem fiéis, para que nenhuma letra fosse confundida com outra. Por quê? Porque em hebraico, uma simples palavra, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, Rair. Rair significa a cidade. Às vezes você acrescenta uma ou duas letras em hebraico, e isso aqui já vira uma frase imensa em português. Então, quando se tratava de traduzir ou copiar pergaminhos em hebraico, não podia ter um risquinho que surgisse em cima de uma letra, porque isso já daria entendimento para outras coisas. A pessoa tinha que ser muito habilitada no próprio idioma da nação. Era um idioma difícil. Alguns teólogos chegam a chamar de o idioma de Deus. Já havia até profecias de Deus dizendo, profetizando no meu idioma. E quando nós íamos ver, o idioma que Deus estava dizendo que era o dele, era o hebraico. Então, quando o salmista diz assim, faz a minha língua como a pena de um destro escritor, sabe o que ele está querendo dizer? Faz-me como o melhor. Eu quero ser o melhor. Eu quero ser o mais hábil. Eu quero ser o mais sábio. Eu quero ser o que tu mais uses. Eu quero ser aquele que sem esse, tu não tens o que fazer. Porque se faltassem os escribas, meu amigo, a coisa era difícil, tanto que o escriba era renomado, ele era trazido com cuidado. Um escriba, ele já era criado de pequenininho para ser. Não se achava um camarada no meio da cidade, dizia assim, aquele camarada que está passando ali, vamos perguntar, ei, você sabe escrever hebraico? Não existia isso. Nós estamos precisando de um escriba lá para o templo, para copiar os pergaminhos, você aí, você sabe? Não, ninguém saía pela cidade para perguntar se alguém sabia escrever hebraico. Os que sabiam fazer isso eram instruídos desde pequeno por famílias de nobres para poder fazer essa façanha, porque o hebraico realmente trazia essas características tremendas. E depois ainda vieram os sinais massoréticos que para os ocidentais conseguirem entender, porque o hebraico ele é um idioma que ele não tem vogal, não tem vogal, isso complicava muito. Então, quando o salmista diz, faz a minha língua como a pena de um destro escritor, ele não está falando uma coisinha simples, ele está falando uma coisa muito profunda, e eu digo para nós hoje, geração Jesus Cristo, irmão, tem que ser um povo cuja língua seja como a pena de um destro escritor. E qual o caminho para isso? Irmão, só existe
uma estradinha apertada para isso. É a leitura bíblica, é ouvir coisas com relação à Bíblia. Se você quer ouvir uma música, ouça uma música que fale da Bíblia, ouça uma música que fale de Jesus, ouça coisas sobre as quais o Espírito Santo trabalha. Porque aí, em cada coisa que você ouve, alguma lição está sendo ministrada ao teu espírito. Isso não precisamos ir longe, porque nós já vimos aqui nesse ministério que nós já tivemos pregações gloriosíssimas nesse ministério, fundamentados em músicas. Tivemos Para Onde Vão as Aves, tivemos uma pregação inesquecível. Tivemos O Gigante Adormecido, outra pregação inesquecível. Tivemos O Meu Coração Tem Anseios em Ver Tua Glória. E ali na pregação nós mostramos, de quem é essa visão? Que o meu coração tem anseios de ver Tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Quem tem esse desejo? E ali na pregação nós vimos que esse desejo pertence ao Espírito Santo. Só alguém cheio do Espírito Santo poderá ter o mesmo desejo. Quem está cheio do Espírito Santo pela metade, vamos usar essa metáfora, né? Metade, ou 90%, ou 10%, 20%, 30%, 40%, não tem esse anseio. Você sabe qual é o meu maior desejo? Hoje, o meu maior desejo é ver o fim da humanidade. Esse é o meu maior desejo, que queima no meu coração, é ver o fim da humanidade. Eu anseio que Deus ponha fim nesse século, que Deus encerre a vida do homem sobre a terra. Esse é o meu maior desejo. Eu não suporto mais ver o que fazem os homens nessa terra. Eu já tenho clamado, Deus, extermina a humanidade. E quando eu clamo, Deus, extermina a humanidade, o Espírito Santo me tortura. Que ele diz assim, ainda virá um milênio, aguenta. Entende? Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas o meu anseio é esse. Se eu tivesse um botão nessa mesa, escrito extermínio da humanidade, ela não passaria de hoje. Eu acabaria, não quero saber de nada. Eu acabaria com a humanidade hoje. Mas Deus tem pensamentos mais altos que os nossos. Agora, você suporta o que o mundo tem feito? Os sequestros, os esquartejamentos, os estupros, a pedofilia. Você suporta isso? A Bíblia diz que Ló afligia sua alma por ver os pecados de Sodoma e Gomorra, do homossexualismo, do lesbianismo. Por que Ló afligia sua alma? Porque realmente era templo do Espírito Santo. Agora, quem não é templo do Espírito Santo, ainda olha para esse mundo e vê um monte de maravilha. Nesse mundo eu só vejo desgraça, irmão. Não consigo ver nada de bom nesse mundo. Se eu tivesse um botãozinho nessa mesa, esse mundo não passaria de hoje. Agora, cada um anda segundo a fé, o entendimento que alcançou. Vamos então voltar para cá e dizer que a nossa língua tem que ser como a pena de um destro escritor. Por quê? Porque eu vou precisar dar resposta aos meus questionadores. Não adianta eu chegar lá fora e dizer assim, meu irmão, o negócio é o seguinte, é Bíblia sim, Constituição não. O cara vai dizer o quê? Tu é maluco, rapaz. Tu está querendo dizer que no lugar da Constituição tem que ter a Bíblia? Tu é louco. Aí você diz assim, não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo não. Você tem que saber explicar por quê. Se você não sabe explicar, não fale. Esse é o lema desse ministério também. Se você não sabe explicar por que o Edir Macedo é satanista, por que o Valdomiro é um mercenário, por que o R.R. Soares é um pilantra, se você não sabe explicar, não diga. Esse é o lema desse ministério. Só falamos o que podemos provar. É assim que a Bíblia nos manda agir. Só falamos o que podemos provar. Senão não tem sentido. Fulano é mercenário. Prova que ele é. Me dá um exemplo que ele é.
Se você não tem exemplo para dar, se você não tem nenhum testemunho, como é que você está dizendo que alguém é mercenário se você não pode provar? Jesus fez isso? Não, Jesus não fez isso. Jesus falou assim, escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Acabou a história aí? Não acabou a história aí. Vocês percorrem a terra e o mar, fazem um discípulo, transforma ele 2 vezes filho do inferno de vocês. Vocês dizem que a oferta é santa e desprezam o altar. Ora, hipócritas, o que é mais santo? O altar que santifica a oferta ou a oferta? Jesus não mostrou. Ele disse que eram hipócritas, mas ele provou. É assim que nós temos que agir. Isso é ter a língua como a pena de um destro escritor. Irmão, não deixa o tempo passar, não. Porque as dispensações nesse lugar viram, a sua oportunidade acaba e você fica para trás. E quando você pensa que faz parte da igreja, você já não faz mais. Eu indiquei um irmão ir abastecer aqui trocar o óleo do carro aqui embaixo. E chegou lá, alguém lá, um funcionáriozinho novo que tem lá. Enfim, chegou ao meu nome, aquele pastor Tupirani, aquilo lá é mó safado. Aquilo é um safado. A minha avó caiu, sei lá onde que a avó dele caiu, e ele não foi visitar a minha avó. Eu sou safado porque não fui visitar a avó dele. A avó dele não é membro dessa igreja, não tenho nada a ver com ela. Não tenho nenhuma obrigação com a avó dele. Entende? Por quê? Porque ela achou que pelo simples fato de a porta estar aberta e ela sentar nessas cadeiras, que ela tinha a minha consideração como membro desse ministério. Não tinha. Não tinha consideração como membro desse ministério. Membro desse ministério são as pessoas que chegam aqui e falam comigo, pastor, eu estou vindo para cá. E tem mais, se eu aceitar, porque se a avó dele tivesse vindo falar comigo, eu diria, minha irmã, procure outra igreja, porque aqui não tem espaço para você. Como ela não me perguntou nada, ela sentou aí até a hora de Deus dar-lhe uma rasteira. Quando Deus deu uma rasteira, graças a Deus bem longe daqui, ela achou que ia ter meu apoio de alguma coisa. Eu nunca disse que ela era membro daqui, ela nunca me deu nenhuma satisfação, ela entrou aí e sentou. E ela tem história, a história que eu já contei para os irmãos. No começo ela veio e fez parte, depois foi embora. 1 ano, sei lá quanto tempo depois, quando as coisas apertaram, entrou pelas portas e sentou como se nada tivesse acontecido, como se eu usasse nariz vermelho. Né? Então, eu estou esperando o momento para que esse rapaz diga na minha cara que eu sou safado, que eu sou pilantra. Um molequinho de 17, 18 anos, eu tenho 50 anos nas costas, um moleque de 17 anos quer dizer que eu sou pilantra, que eu sou safado, porque ele acha que eu tinha que prestar auxílio à vozinha dele, que para mim não tem nenhuma consideração. Uma coisa, meu irmão, é você ajudar quem está caído, e outra coisa é você ajudar quem deu as costas para Deus e Deus não quer que você ajude. Se eu passar ali na rua, tiver uma lésbica, um homossexual, uma prostituta caída, eu paro e dou todo o auxílio. Mas se tiver lá um crente que deu as costas para Deus, que escarneceu de Deus, que zombou dos projetos de Deus caído, eu passo por cima e sigo o meu caminho. É exatamente assim. É exatamente assim que eu ajo. E é assim que Jesus está contando comigo. Em breve eu estarei dando testemunho diante dos poderosos deste planeta. Deus até já entregou uma frase nesse ministério. Elias vai sair da caverna. Quando nós sairmos da caverna, eles vão ver com quem Deus conta e com quem Deus não conta. Agora, irmão, você tem que ter a língua afiada. Não é a língua afiada, irmão, na sua opinião. Não é a língua afiada no que você acha que é certo. É língua afiada naquilo que você buscou ardentemente, estudou ardentemente, recebeu a revelação inquestionável e provada por Deus, por vários caminhos. Quando você está plenamente consciente, aquilo ferve dentro de você como testificação do Espírito Santo, como verdade, aí disso você fala.
A verdade é a justiça que procede do alto, não é verdade e justiça que proceda de você, da sua cabeça, nem do seu coração. Dentro de nós não existe verdade e justiça. O que existe de nós em verdade e justiça é do Espírito Santo que está dentro de nós. Mas o que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, se eu tenho que conhecer alguma coisa, significa que isso está fora de mim. Isso não faz parte de mim. Estou precisando conhecer. Quantos dedos você tem? Por quê? Você sabe por quê? Faz parte. Quantos olhos você tem? Quantas bocas você tem? Quantos dentes você tem? Essas coisas que fazem parte da gente, a gente sabe muito bem. Mas verdade? Verdade é algo que precisa ser aprendido. Meu irmão, guarda essa frasezinha. Boba, né? Verdade é algo que precisa ser aprendido. Você não nasce sabendo da verdade. A Bíblia diz o quê? Instrui a criança na verdade, no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você não nasce com a verdade. Você nasce precisando aprender a discernir certo e errado, verdade e mentira. Qual era a profecia sobre João Batista? Que ele se alimentaria de manteiga e mel até que pudesse discernir na verdade, do certo e do errado. Qual é a profecia sobre o próprio Senhor Jesus? Que ele nasceria como homem e só começaria o seu ministério a partir do momento que discernisse entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Jesus, estamos falando de Jesus, consulta as profecias sobre Jesus. Verdade não nasce contigo, verdade precisa ser aprendida. Bom, então, nós nesse ministério, nós temos algumas frases, né? Bíblia sim, Constituição não. Nós temos Jesus Cristo retorna, né? Eu usei essa palavra volta por uma questão de espaço nas camisas, volta no século 21. Algumas pessoas podem dizer assim, esse português ficou mal. Eu sei que o português ficou mal. Jesus volta no século 21. Eu sei que ficou mal, mas o espaço da camisa não dava, então eu fiz assim. Não está 100% correto, mas eu te garanto uma coisa, está 100% entendido. Amém, meu irmão? Não está 100% correto. Se eu fosse utilizar o português correto, eu não escreveria a frase dessa maneira. Mas aí não tinha espaço nas camisas. Então, não ficou 100% correto, gramaticalmente correto. Mas eu te garanto uma coisa, ficou 100% entendido. E a prova disso é que muita gente fica revoltada. Então, meu irmão, explica aí a frase. Jesus Cristo volta no século 21. Vai, me dá uma explicação desse negócio aí. Me prova. Me prova, você está proclamando alguma coisa, você tem que provar. Quando você diz assim, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar? Quem te disse isso? Que Jesus vai voltar? Aí você não abre lá a Bíblia? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar lugar, eu voltarei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você não tem como provar? Por isso você diz, Jesus Cristo vai voltar. Agora nós estamos dizendo que ele vai voltar no século 21. Prova. Se você puder provar que Jesus Cristo volta no século 21, irmão, quando você abrir a boca, num cenário, numa situação, num debate, abrir a boca e mencionar essa frase, a unção que vem sobre você é inacreditável, porque a unção do Espírito Santo só paira sobre a verdade absoluta. É muito glorioso você ter uma revelação
E a hora chega quando o Espírito Santo quer usar aquela revelação que está dentro de você, que é um vaso de barro. Quando ele quer mexer naquilo, irmão, ele não só te dá unção para ficar falando com os outros, discutindo, não, ele joga um gelo, ele lacra a boca de todo mundo à volta e abre só a sua. É muita glória. E as pessoas ficam tentando falar, é muito engraçado. Elas ficam tentando falar e não conseguem. Não, mas, e tu, pá, metralhando. Não, por quê? E sabe, elas não conseguem nem falar, nem questionar, só conseguem soltar aquela palavrinha que o Espírito Santo vai desencadear uma nova metralhadora na sua vida. Você já viveu essa experiência, né? Muita gente aqui já contou sobre isso. Isto é fato. Então, se você não pode provar, não diga. Aí eu vou trazer uma notícia muito triste para você. Se você não pode provar e não pode falar, você não faz parte desse ministério. Você está se iludindo aqui dentro. Está se iludindo. Porque aqui para dentro, Jesus disse que chamaria um povo, capacitaria esse povo, claro que não é varinha mágica, eu te capacito, prim, prim, isso aí é coisa lá de universal, satanismo de universal, mundial, isso é coisa deles. A busca do Espírito Santo, aí sai todo mundo, bom, hoje eu estou cheio do Espírito Santo, por quê? Porque eu fui no culto da busca do Espírito Santo, está cheio de demônio lá e achando que está cheio do Espírito Santo. Não, aqui não existe essa varinha mágica, aqui para ter alguma coisa de Deus tem que se pagar preço, tem que se buscar, dobrar os joelhos, botar a fronte em terra, abrir Bíblia, ler, buscar mesmo. Senão não tem. Ah, eu fui no culto, foi uma bênção, tá? O culto foi uma bênção, mas o resultado desse culto na sua vida vai depender da sua continuidade, da sua prática lá fora, meu irmão. Aqui dentro é só um toque para você ver a realidade. Mas para que essa realidade seja uma constante na sua vida, é lá em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Eu sei que em outros lugares você não ouviria nada disso. Você ouviria, irmão, você que já chegou nesse domingo, nesse seminário, pronto, você já é um vencedor. Mentira! Você pode sair daqui hoje como o maior perdedor de todos os tempos, basta não dar ouvidos às palavras. Porque Deus não trouxe para cá vencedores, Deus trouxe, alguém pode ler essa placa aí em cima? Deus trouxe você para ser selecionado. E tem mais, hein? A nova dispensação está quase para entrar e a placa já está fazendo efeito. A placa já está fazendo efeito. Já está aí. Quando entrar a nova dispensação, muita gente vai olhar e vai ver que era verdade mesmo. Então, meu irmão, você pode provar que Jesus Cristo volta no século 21? Você já leu o estudo? Como é que é o estudo? Jesus volta no terceiro milênio, né? Quem ainda não leu aquele estudo, seja uma pessoa de dignidade. Eu não vou dizer nada sobre você, eu quero saber quem não leu ainda o estudo. Um não leu, o outro não leu, o outro não leu, ainda não leu. Então, meu irmão, vou dar um conselho de pai para filho. Corre. Não só estuda, decora ele, entende ele, clama diante de Deus. Se Deus te disser assim, não, isso é um monte de besteira, tu rasga, taca fogo e joga no lixo. Mas se o Espírito Santo disser, aí tem uma verdade, decora aquele negócio. Decora aquele negócio. Porque vai chegar uma hora que nós vamos proclamar o retorno de Cristo. Presta atenção, o que você talvez não saiba, não tenha se apercebido ao longo dos anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. No final da era da restauração, nós estaremos falando praticamente estaremos falando a data do retorno de Jesus Cristo. No final da era da igreja, nós estaremos praticamente falando a data do retorno de Jesus Cristo.
Hoje a restauração mal começou e nós já dissemos que ele vem nesse século. Só que quando eu olho para o restaurador do Antigo Testamento, João Batista, ele tem uma posição muito clara. Ele diz assim: após mim virá ele. Após mim virá ele. Quantos anos João Batista imaginava que ia durar? Não vamos falar de João Batista. Vamos falar daqueles que ouviram o testemunho de João Batista. João Batista é um garoto. Qual é a idade de João Batista quando ele começou a pregar? Dizem os historiadores, 29, 30 anos. Um garotinho pregando. Cá entre nós, hein? Que moleque atrevido, né? Que moleque atrevido, Jesus. Eu queria tanto ser atrevido que nem ele. Com a idade que João Batista tinha, quando ele disse assim: eu sou a voz do que clama no deserto, após mim virá ele, a quem eu não sou digno de abaixando me desatar a correia das suas alparcas. As pessoas disseram assim: vem cá, tu é o Cristo? Não. Tu não é o Cristo? Tu é o profeta que havia de vir? Não, não sou não. Você é o que mesmo? Sou a voz do que clama no deserto. Quando João Batista disse: após mim virá ele, as pessoas olharam para ele com 30 anos, falaram assim: esse cara ainda vai durar pelo menos uns 50. Esse cara ainda vai durar uns 60 anos. Então não tenho muito que me preocupar não. Esse Messias ainda vai demorar a vir. Pessoas talvez ali de 70 anos disseram: João Batista tem 30 anos, só depois dele que o Messias virá? Então eu não vou nem ver a vinda do Messias, eu não tenho muito com que me preocupar não. Só que houve uma surpresa, porque sempre está preparada uma surpresa, porque Deus só não pega de surpresa quem leva a sua palavra a sério, se preparando todo dia. Lembra como Jesus contou a parábola? Que um servo, o dono da casa, se ausentou, deixou os seus servos. Aí Jesus encerra a parábola dizendo assim: bem-aventurado é aquele servo, quando o seu senhor voltar, o achar vigilante. Mas muitos, a própria parábola mostra, uns espancaram os servos, foram negligentes, e um rolo danado. E o seu senhor voltou a hora em que eles não esperavam. Muita gente olhou para João Batista e disse: Jesus só volta, ou melhor, o Messias só volta daqui a 50, daqui a 60 anos. E pessoas que já no final da sua vida, com 75, 80 anos, não fizeram caso da palavra de João Batista. Só que a vida de João Batista, o seu ministério, não era tão longo. Rapidamente ele foi ceifado. Ele viu Jesus e disse: importa que ele cresça e eu diminua. João Batista sai do cenário, Jesus assume o cenário e pegou um monte de gente de surpresa, despreparados, sem condições de crer nele, porque não haviam se preparado pela palavra de João Batista. Pode acreditar numa coisa, irmão: quando a voz da restauração se encerrar, vai pegar muita gente de surpresa, despreparada para a próxima dispensação. E sabe qual é a próxima dispensação? Arrebatamento. Depois da voz da restauração, depois deste ministério, eu não sei se eu vou encerrar esse ministério, ou se quando eu partir da terra, Deus vai levantar outro ainda para dar continuidade a esse tipo de pregação, a esse tipo de exortação da cristandade. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: que após este mover chamado restauração, acontecerá o arrebatamento da igreja, com a manifestação de Jesus Cristo nas nuvens. E quanta gente vai ser pega de surpresa? Muita gente vai ser pega de surpresa. Por quê? Porque não credibilizou, a semelhança de não terem credibilizado João Batista. Então, quando nós estivermos no final da era da restauração, nós vamos estar, nós que eu falo, você aí, eu não sei se eu vou estar vivo não, mas nós, restauradores, chamados por Deus para esta obra, vamos estar praticamente
dizendo a data. Eu já tenho 2 sonhos, 2 revelações que eu ainda não entendi. Anotei num papel 2 revelações sobre a volta de Jesus, e em que uma delas se dizia: tá aí, esta é a data exata do retorno de Jesus Cristo. Esta é a data exata do retorno de Jesus Cristo. Eu já tenho isso, só que ela veio em código e eu não consigo entender. Imagina quanto que eu já orei para isso. Imagina quanto. Já falei até assim para Deus: Senhor, eu não conto para ninguém. Não adianta, é um código, mas eu já tenho ela, não já? Já tenho, eu já tenho. Vai chegar uma hora que ela vai ser revelada, não vai? Tão certo quanto o ar que respiramos, vai ser revelada. Por quê? Se não fosse para ser revelada, Deus não teria dado código. Se Ele já deu esse código, dizendo: esta é a data exata do retorno de Cristo, irmão, vai chegar uma hora que esse código vai ser revelado. Sabe há quanto tempo nós já temos essa revelação? Deve ter uns 4 anos. E toda vez que eu olho para ela, eu percorro tudo que é simbologia, eu percorro tudo que é número da Bíblia, eu oro, eu clamo, eu só não jejuo, mas eu oro, clamo, busco de tudo que é jeito, e ela está ali lacrada com 7 selos, e eu não consigo entender nada dela, nada, mas já tenho. O código de números é um código de números, é um código de 3 números. É um código de 3 números. Eu já olhei, e 3 números fáceis, abaixo de 10. E eu não consigo entender, não consigo fazer junção daquilo ali. Mas vai chegar um dia que o Senhor vai dar um toque na mente de alguém, ou na minha, ou na de alguém, não sei, e nós vamos compreender isso. Então eu estou dizendo, no final da era da restauração, nós vamos estar anunciando a data do retorno de Jesus Cristo. E isso vai ser mais loucura ainda do que já é hoje dizer que Jesus Cristo volta no século 21. Algumas pessoas dizem assim: mas que isso, daquele dia e hora ninguém sabe. Eu digo: como é que é? Daquele dia e hora ninguém sabe. Onde está escrito isso, meu irmão? Está lá na Bíblia. Eu falei: não, na Bíblia está escrito assim: daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Ah, então alguém sabe. Ninguém sabe senão o Pai. Ora, e se o Pai sabe e é o revelador de todas as coisas, Ele revela a quem Ele quer, ou a quem Ele achar digno de receber aquela revelação. Por quê? Porque tem revelações que somente são dadas a quem Deus achar digno. E às vezes, meu irmão, você recebe uma revelação porque Deus te achou digno, e você fala essa revelação para alguém que não é digno, e sabe o que acontece? A mente da pessoa não consegue compreender, porque a revelação é algo tremendo e é pessoal. Então, você está pronto? Você tem realmente levado a sério o seu estudo? Eu poderia estar simplesmente aqui, irmão, pedindo seu dinheiro. Eu tenho certeza que você ia dar. Tenho certeza absoluta. Quantos aqui não deram fortunas para a Universal? Vai, levanta a mão aí. Tá bom, pode abaixar. Quantos não deram fortuna em campanhas de assembleia? Meu irmão, se você dava lá, você ia dar aqui também. Eu podia estar daqui da mesma maneira, te explorando, pedindo teu dinheiro. Eu estou dizendo para você estudar, porque o teu futuro, a glória que está proposta, o paraíso, a glória de Deus, não virá pelo seu dinheiro, virá pelo seu conhecimento. Entendeu, irmão? Então eu não estou aqui pedindo seu dinheiro. Eu estou aqui pedindo que você aplique a sua vida a um conhecimento. E cá entre nós, acessa lá www.seminario1.com, que ele já está todo lá te esperando. Não sei até quando ele vai ficar lá, mas que está lá te esperando, tá.
Ah, pastor, eu não tenho internet. Isso é desculpa para esse ministério? Ah, pastor, eu tenho medo até de computador. E isso é desculpa para esse ministério? Aqui nada é desculpa para a falta de conhecimento. Amém, irmão? Então, eis o fato que vai acontecer no final da era da restauração. Se você não souber hoje, né? Tá lá o estudo, Jesus Cristo volta. Eu coloquei no terceiro milênio. Eu coloquei assim porque no começo, a primeira revelação que o Senhor me deu foi de que Jesus Cristo retornaria nesse milênio que nós estamos, terceiro milênio. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar, eu fazendo as coisas do dia a dia e trechos bíblicos entravam na minha mente e aquilo me abalava de uma maneira absurda. Eu ficava meio que querendo pular no meio da rua, no meio das minhas atividades, e eu comecei a ir para a Bíblia e observar o parafraseado de como as coisas, aí resultado, de terceiro milênio, hoje nós já dizemos que Jesus Cristo volta no século 21. O que é o século 21? Século 21 é o primeiro século do terceiro milênio. Século 21 é o primeiro século do terceiro milênio. Ou seja, é a primeira hora do terceiro dia. Jesus Cristo ressuscitou na manhã, ao raiar, diz Lucas, o terceiro dia. Não é isso que está escrito? E estas são simbologias poderosas que eu vou dizer aqui. Deus me revelou lá na intimidadezinha do meu cantinho, Deus me revelou essas coisas quando sequer eu pensava sobre elas. Eu vinha estudando muitas coisas, mas não isto, e o Espírito Santo me jogou para isso, quando eu não estava pensando nisso. Quando eu fui para a Bíblia, eu fiquei em choque com a voz do Espírito Santo sobre mim, naqueles momentos tão especiais em que ele estava revelando isso, que Jesus Cristo voltará no começo do terceiro milênio, no raiar do terceiro dia. Tem muitas coisas aí, está lá, o estudo está lá, você deve conhecer, senão você não pode proclamar que Jesus Cristo volta no terceiro milênio ou no século 21, se você não tiver como provar, porque quando nós falamos alguma coisa, a primeira reação que alguém tem é dizer o quê? Você pode provar? A justiça dos homens não usa o mesmo critério? A justiça dos homens diz o seguinte: todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Tudo bem, irmão, calma. Eu sei que no Congresso Nacional a frase é outra. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário, mas isso é no Congresso Nacional. No mundo, de um modo geral, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Você vê pedófilos, estupradores, assassinos em primeiro grau, na rua, todo mundo sabe que o camarada cometeu o delito, que é digno de morte, cadeira elétrica, seja lá o que for, mas ninguém conseguiu reunir provas, o camarada está solto. Eu sei também, irmão, que mesmo com provas, muitas vezes, dá para se comprar a justiça. Você conhece algum médico que esteja na cadeia? Quem conhece algum médico que esteja preso? Ninguém conhece? Pois é, nem eu. Não teve um médico aí, como é o nome do camarada que esquartejou a mulher? Quem lembra o nome dele? Ninguém lembra? Deram um atestado de louco para esse homem. Com um atestado de louco, ele não pode ser preso. Mas sabe o que esse homem está fazendo? Faculdade. Isso que é um país abençoado, até os loucos fazem faculdade. O homem não pode ser preso, porque o advogado dele apresenta um atestado de loucura, um atestado de um homem que precisa de problemas psiquiátricos, mas ele está matriculado numa faculdade para se formar não sei em que lá. Que país maravilhoso, né, meu irmão? Isso que é um país maravilhoso. Com dinheiro se compra tudo, até caráter. Mas o meu e o seu não está à venda, né, irmão?
o preço é muito alto. Um dia alguém disse assim para mim: todo mundo tem seu preço. Eu falei assim: é verdade, só que o meu você não pode pagar. É possível, todo mundo deve ter o seu preço, só que o meu você não pode pagar. Amém? Tenha o seu preço, mas tenha tão alto, irmão, que ninguém possa pagar por ele. É possível que você tenha o seu preço, é possível, mas coloque ele bem lá em cima, acima das bolsas de valores, sabe? Acima do dólar, acima do euro, para que ninguém possa pagar o seu preço. Isso aí é uma questão de critério, né? Será que eu me corromperia por $1 milhão? Não sei, alguém tem aí para oferecer? Então, irmão, Jesus volta no século 21? Jesus volta no terceiro milênio? Diga, se você puder provar. Tá ok? Nós vamos dar uma paradinha então, e depois a gente vai voltar para ver outras frases que Deus tem dado nesse ministério, e saber se você tem condições de proclamá-las e vivê-las.